Oi pessoal, estou aqui numa lavoura de soja em Ponta Grossa. Tivemos um granizo muito severo aí ontem, danificou bastante as lavouras e agora é um cenário que a gente precisa tomar algumas decisões. É um risco que existe para nós, principalmente nessas épocas do ano. Esse ano está sendo além do normal, né? Uma surpresa bastante negativa, digamos assim, de frequência, de área de abrangência bastante grande, afetando as lavouras de soja de modo geral. Então é importante a gente monitorar aí essas lavouras para entender os danos e as decisões que a gente... Olhando aqui para esse cenário, é uma lavoura de soja que foi semeada em outubro, tá? Então boa parte das lavouras afetadas estão nessa fase aí, V4, V5. Então é uma fase que aí a gente olha a lavoura, uma das questões que a gente se pergunta, será que vai rebrotar ou será que vale a pena matar essa soja e replantar? Dificilmente, pessoal, nessa fase, nesse nível de dano, dificilmente vai valer a pena replantar. Mas de qualquer forma, eu sugiro para vocês esperar um pouco, né? Aguardar aí pelo menos uns 5, 7 dias, ver como que vai reagir a lavoura, como que vão reagir essas plantas. Por quê? Rebrotar com certeza vai, tá? Porque não danificou, ainda tem vários nós aqui, cada nó é um ponto de crescimento da soja, tá? Por mais que tenha removido aí a parte de cima, o ápice da planta, mas em cada nó aqui tem condição de formar um novo trifólio, de formar uma nova haste e de desenvolver novamente essas plantas. Então a primeira questão é, dificilmente vai valer a pena, a gente já está no final de novembro, então não vai ser muito vantajoso pensar em replantio. Claro que pode ter situações em que o dano ele aconteceu aí abaixo, né? Por exemplo, se realmente removeu toda a parte vegetativa aqui da planta, né? Abaixo do primeiro, do segundo nó, aí a chance de recuperar é muito menor e aí realmente é difícil de valer a pena. Se a soja estiver mais velha, soja de setembro, soja aí começando a formar vagem, formar grão, o estrago é muito maior também. Isso também acaba sendo muito mais difícil da planta recuperar. Pensando nesse cenário aqui de lavoura, né, que a soja aí sofreu aí com o granizo, aplica alguma coisa? Nesse momento não. A soja acabou de levar uma surra aqui, gente. Não tem nem folha direito para absorver alguma coisa, tá? Então, assim, depois começar a formar novos trifólios, ela começar a formar novas folhas, aí podem haver algumas soluções, algumas ferramentas que a gente pode utilizar, pensando em acelerar aí o metabolismo, acelerar o desenvolvimento. Mas, assim, de modo geral, se a gente está numa condição de solo de alta fertilidade, numa condição aí com solo bem equilibrado, com nutrição bem equilibrada, a planta vai encontrar tudo que ela precisa no solo, tá? Mas eu entendo, né? Às vezes a gente quer também acelerar, ajudar, né, a planta, e aí tem ferramentas que podem estimular, acelerar esse metabolismo, mas também vai depender muito da condição favorável do clima. Então esse é o cenário geral, uma judiação, né? Mas também, de modo geral, pegar a soja nessa fase é muito menos problemático do que se fosse pegar em fases aí mais tarde, tá? E dependendo da situação, a soja consegue ainda atingir boas produtividades, né? Se o clima ajuda daqui para frente, não é nada tão desesperador dependendo da situação, mas cada caso precisa ser avaliado, cada caso precisa ser monitorado, né? E as decisões aí precisam ser tomadas esperando um pouco, esperando aí uns 5 a 7 dias para ver como que as plantas vão reagir, como que vai ser esse rebrote aí depois desse granizo, tá? Então cada caso precisa ser bem avaliado e, precisando, nós aqui da Fundação ABC estamos à inteira disposição aí para auxiliar vocês também.